A gente está nessa luta, né? Lembra, Nilo, que a gente foi uma vez para Brasília, a gente tinha. Você tem ideia, Vanessa? Acho que você era bebezinho ainda, o doutor Rian, acho que não estava nem no Sinfa nessa época. Não estava, não. A gente ia para Brasília, foi quando a gente ainda ficava na pousada, lembra? Na pousada Brasília Imperial, né? Isso, A gente foi isso. para Brasília com, sei lá, com umas 80 pessoas. Mais ou E menos isso. a gente fazia a caravana de ficar 15 dias, tá? É que a gente fala, né, que não vejo os sindicatos fazerem situações como essa. A gente foi para Brasília com 70 ou quase 80, não me lembro exatamente o número, mas era muita gente. A gente ficava numa pousada e na época, o almirante, que era o chefe da DPCBM, era o almirante Paulo Roberto, tricolor, inclusive, né? E a gente já tinha a discussão, a gente já tinha a luta sobre o auxílio alimentação, a gente já fazia. E ele, até por conta da pressão que a gente fazia, ele já estava na luta pela questão do auxílio alimentação em pecúnia. Não é isso? Ele era muito favorável. Muito favorável. Ele começou os desdobramentos e os encaminhamentos sobre o auxílio alimentação em pecúnia. Isso tem muito tempo, eu não sei nem. Pô, se a gente ir para Brasília Imperial, tu bota tempo nessa história aí. Deve ter o quê? Tem mais de 10 anos, sei lá, nem sei quanto tempo tem. Tem mais. Mas tem tem muito tempo que a gente participou. E para vocês terem ideia, doutor Rian, a gente fez uma movimentação e a gente foi recebido, todo mundo que estava no auditório da DPCVM, foi? A DPCVM, Paulo Roberto fez uma reunião, botou o pessoal para tratar do auxílio alimentação em pecúnia. Alimentação. Ele quis falar e explicar para todos. Exatamente. E ele já estava numa discussão sobre o auxílio alimentação em pecúnia. Era assim, e a discussão já era tentar favorecer o servidor nessa linha do auxílio em pecúnia. Mas aí o sindicato fez as movimentações, a gente fazia a luta, a gente abria a porta, a gente ia para as reivindicações, e aí um grupo de servidores resolveu fazer uma manifestação lá na porta do DGMM aqui no Rio, e aí isso acabou atrapalhando. Não é que eles não tivessem certo de fazer a movimentação, não, mas da forma como eles fizeram, parecia que eles estavam defendendo um almirante de 2 estrelas contra um de 4 estrelas, e aí desandou. Essas coisas que eu também não concordo. Não concordo de usar isso como argumento, que a manifestação do servidor atrapalhou, e aí o Comando da Marinha nunca mais quis discutir. A gente sempre que podia entrava na discussão, mas isso se tornou um tabu, um mito, de ninguém querer mexer nessa história do auxílio alimentação. Tanto que quando a gente encaminhava as discussões, eu sempre ouvi, ainda não é momento, tem muita gente que é contrário, vai pagar em pecúnia, a lei favorece, mas a gente fazia a pressão. Dentro do Ministério da Defesa, você não avançava nas discussões, porque eles colocavam que isso era uma discussão interna do Comando da Marinha, e aí a coisa começou a se movimentar favorável. Essa linhagem de diretores foi passando, e aí a coisa foi indo no sentido de todo mundo ser favorável, que isso era uma reclamação do servidor, porque a alimentação, a comida da Marinha não é de boa qualidade. E, no caso, só o Comando da Marinha é que pagava em forma de alimentação. Nilo vai me corrigindo se eu estiver errado aqui, se você tiver que acrescentar alguma coisa, vai falando também. Mas a gente sempre fez a pressão. Quando virou agora, esse ano, Nilo estava comigo no ano passado, quando a gente estava nas reuniões na DPM, quando dentro da DPM dizia, a gente está indo para um momento em que as pessoas que estão no primeiro escalão do Comando da Marinha, todas são favoráveis ao auxílio alimentação. Isso. Não é isso? Quando eu falo de todos, é assim, 4 estrelas, 3 estrelas e 2 estrelas. Entende? Não adianta você achar, porque se lá no 4 estrelas tiver alguém que seja contrário, ele atrapalha. Mas estava tudo favorável. Aí, quando veio, a gente estava ciente, a gente não queria expor essa situação para não criar expectativa para o servidor e também para não
azedar. Assim, eu falo isso porque o passado me mostrou isso. De que você tem que ter muito cuidado com vaidades e com situações para você não expor algo que é tão importante para o servidor como era o auxílio alimentação e pecúnia. Por que a gente está falando que isso é favorável? Porque no final do ano, esse foi a barganha que o governo estava fazendo com o servidor, auxílio alimentação. Não foi? Lembra disso que a gente falou sobre isso aqui? Foi isso mesmo. E na época o governo Bolsonaro dizia que ia aumentar já ia jogar para o mesmo valor, R$ 1.300. Entendeu? Então a gente está vendo que aquilo aconteceria, mas eu falo sobre isso, eu falo isso com propriedade, porque a gente viveu isso, essa questão do auxílio alimentação. Eu vivi essa questão de um almirante que quis ajudar e acabou se atrapalhando por conta de vaidades entre eles. Isso se tornou um tabu e ninguém... Do movimento, na verdade, de um movimento contrário, né? Que levou para esse... Não, o movimento era contrário ao momento aí. A gente vê as coisas... Exatamente, um movimento contrário. Queriam pegar... Exatamente é isso que eu falo. O sindicato faz a luta, porque o Sinfaed luta, não é isso? O movimento faz a luta, a gente abre as portas, a gente vai... Porque, assim, a gente ser recebido, uma caravana do Sinfa com quase 80 pessoas, ser recebido, e a DPCVM fazer uma reunião com todos nós no auditório, é porque a gente já estava vendo a possibilidade real daquela questão do auxílio alimentação acontecer. Naquele momento ali estava bem perto de acontecer. Estava muito perto de acontecer, mas não aconteceu. Tá, aí quando chega no início desse ano, a gente já está acompanhando, a gente está sabendo, mas a gente está controlando aqui a ansiedade para não gerar expectativa. Veio o outro sindicato aí, que nem defende a nossa categoria, ele não é específico. Tem servidores nossos que participam, eles fazem um vídeo, já está tudo certo, o Comando da Marinha vai fazer o auxílio alimentação. Pô, a gente já sabia daquela informação. A gente já sabia da informação. Mas vai falar o quê? Que ia ganhar, as pessoas criaram uma expectativa de ganhar, mas depois daquilo teve um GT, né? O GT foi favorável, você vê o trâmite. Depois do GT, o GT deu alguns desdobramentos sobre o GT, depois veio da DPM, vai para o Estado-Maior da Armada, que foi a favor, deu joinha. Depois do Estado-Maior foi para a assessoria jurídica, que também deixa seu like lá, concorda. Sim. E, por último, faltava a posição do Comando da Marinha, que eu achei... Entende? Eu antecipei em 1 mês, não, em 2 meses, né? Porque eu achei que seria no dia do servidor. Acaba que ela não veio para o dia do servidor, mas veio para o Natal. A informação. Então, o Comandante da Marinha já assinou o auxílio em pecúnia para os servidores. Grande vitória para os servidores civis do Comando da Marinha. E essa é uma luta histórica do Sinfa. A gente só, numa época em que todo mundo faz propaganda enganosa, a gente não entra nessa questão de fazer propaganda enganosa. Eu acreditei por conta de algumas informações, não da DPM, mas como teve servidor que estava recebendo auxílio em pecúnia, mas no final das contas era resíduos de auxílio em pecúnia que não recebeu, eu acabei disparando uma mensagem antecipada, criei expectativa, as pessoas, teve gente dizendo que eu dei um tiro no joelho, caramba, tudo bem. Avança, mas está feliz. Agora, existem os desdobramentos, né? A primeira pergunta que eu fiz, quando é que o servidor vai receber isso em cash? Quando é que vai receber isso no contra-cheque? Eu não acredito que venha no contra-cheque de dezembro, que a gente recebe no início de janeiro. Eu acho que ele vem no de janeiro. Ele já está para fechar. Né? Mas eu acho que ele já está valendo para o mês de dezembro. Tá? Esse se assinou agora, não sei qual o procedimento, mas eu acredito que seja nesse sentido. Aí, Nilo, tem os desdobramentos, que é as perguntas que eu fiz. Aquele que quer continuar ranchando, vai poder continuar ranchando? Porque a gente estava lá no Congresso da Conticef, eu conversei com o pessoal do Pará.
E aí o pessoal do Pará falou para mim o seguinte, que servidores, e eu também não tenho essa confirmação, mas que servidores no Pará, servidores civis do comando do Exército, do comando da Aeronáutica, eles rancham normalmente e pagam a mesma etapa que os militares, R$ 9,00. Tá? R$ 9,00. Eles descontam do contra-cheque R$ 9,00, que é a etapa que o militar paga para o auxílio alimentação e ele continua ranchando normalmente. Eu não sei ainda, por isso que eu estou falando que talvez a gente faça uma live na semana que vem, porque só na semana que vem que eu vou conseguir saber de fato quais são as diretrizes, não, quais vão ser os desdobramentos e de que forma isso vai acontecer. Porque tem muita gente sinalizando que quer, de fato, receber o auxílio, vai receber, mas quer continuar ranchando. Entende? E as organizações não sabem como lidar. Nesse primeiro momento, como é que faz? Eu pago, não pago? Eu acho que, Luiz Cláudio Santana, acho que no primeiro momento, não sei se o pessoal vai ranchar normal. Porque se sair a deliberação de que é auxílio alimentação, acho que vai acontecer no primeiro momento de ninguém poder ranchar. Eu acho, é achismo, eu não tenho certeza sobre isso, porque eu não li qual foi o despacho dado pelo comandante da Marinha, até para dar para a doutora Thalita e o doutor Rian fazerem uma análise, que é sempre assim que eu faço, eu sempre encaminho para eles fazerem uma análise e a gente poder falar. Então, a única coisa que eu tenho certeza é que isso é fato, é normal. Até porque daqui a pouco Larissa vai falar sobre as propostas do governo, e as propostas do governo casam, e é boa, e eu estou falando para o servidor que é da Marinha, nesse caso, que a gente até ontem recebia em rancho, a partir de agora é em pecúnia. Falei para Presidente, só uma vou deixar dúvida vocês aqui. falarem agora. Eu fiquei com uma dúvida. O GT foi encerrado, já e assinou o documento? Já. Foi isso? Não, o GT foi em agosto. O GT foi em agosto. E aí o grupo de eu lembro da live que... Isso, nós fizemos, ele foi feito em agosto. Ou acho que foi agosto, não foi, Nilo? Nem lembro mais. A gente chegou a fazer uma live falando disso. E não ia ter... Aconteceu o GT. Aí o GT ia dizer o seguinte: é favorável ou desfavorável ao auxílio alimentação e pecúnia. Outros GTs foram feitos antes e o posicionamento era desfavorável. Então, você não conseguia avançar. Desta vez, o GT foi favorável. Desculpa. Aí o GT sendo favorável, aí ficou aquela expectativa, né? Pô, vamos receber logo? Não, a gente falou que foi favorável, mas aí o trâmite dentro da Marinha sai do GT, faz as análises, as organizações tomam ciência do GT, e uma das coisas que foi colocada no GT foi isso que eu já venho falando várias vezes aqui: alguns servidores querem continuar ranchando, como é que faz? Tem que dar um jeito. E aí é onde as organizações se manifestaram. O pessoal falou assim: pô, a Benic, o cara não quer pagar o auxílio alimentação. Não, a Benic não é que não queira pagar, porque quem paga não é ela. A Benic se posicionou que para ela é difícil estabelecer uma logística que ela tenha que fazer este controle de quem quer ou não continuar ranchando. Entende? Foi esse posicionamento das organizações com relação a essa logística. Não que ele queira dizer não, porque quem faz essa análise é o GT, e no GT tinha várias organizações se posicionando lá. Entendeu? Principalmente as maiores. A reclamação deles foi essa, com relação à logística. Mas o GT foi favorável. Primeiro ponto favorável. Aí, isso eu não sabia, isso eu soube na semana passada. Porque eu até falei isso lá no encontro. Foi o Nilo que estava junto comigo. Eu não anunciei na semana passada, porque eu estava aguardando desdobramento, mas acaba que ainda não tinha um posicionamento, eu soube do posicionamento, acaba que o posicionamento foi na quinta, depois da live. Aí o posicionamento era o seguinte: saindo do GT, aí corre um trâmite, eu não sei que trâmite é esse, aí ele foi para o Estado-Maior da Armada. E o Estado-Maior da Armada falou que concordava. Aí volta para o DPM. A DPM encaminha para a assessoria jurídica. Ela faz todas as análises, ok. E aí faltava só
o comando da Marinha, entendeu? Que eu acreditei que ele faria na véspera do dia do servidor, foi quando eu soltei lá a informação, mas não rolou. E o comandante da Marinha parece que assinou ontem, ou hoje, não sei exatamente. Entendeu? Mas eu não tenho o teor de como vai ser o desdobramento por conta dessas questões que eu falei aqui agora, da questão da logística, a partir de quando o servidor vai receber. Eu estou acreditando que vai ser a partir do pagamento de janeiro, que o servidor recebe em fevereiro. Como a gente já está no final, acho que a folha já fechou, acho que dificilmente vai ser pagamento. E eu acredito que ele tendo assinado ontem... Está muito em cima. Eu acredito que ele assinando ontem passa a valer para janeiro. E aí, quando você receber em fevereiro, quer dizer, quando você receber em janeiro, já vale, porque o auxílio alimentação você recebe antes, tá? E aí talvez saia uma folha suplementar. É possível. Porque o auxílio alimentação você paga antes, você não paga depois. Você recebe para comer, você não come para receber. Entendeu? Lembra quando teve... Sim, lembra... Excelente notícia. Lembra quando teve o reajuste em 2000 e agora em fevereiro? Eu nem se lembra, maio. Lembra? Maio saiu o percentual. Então, o reajuste a gente recebeu no pagamento de maio, que os servidores receberam em junho. Então, os 9% foram no pagamento do mês de maio. Mas o auxílio alimentação já recebeu antes. Então, eu acredito que, como você recebe... É essa informação que eu não posso precisar. Por enquanto, está sendo achismo meu. Por isso que eu acho que na semana que vem, na hora que a gente fizer a live, se eu tiver essa informação, aí eu passo para as pessoas. Vou passar agora a palavra para o Sérgio Nilo, depois eu vou passar para o Dr. Rian, e depois a Vanessa vai falar sobre os valores corretos do auxílio alimentação. Fala aí, Sérgio Nilo. Bom, não tenho dúvida que o primeiro passo ele tinha que ser dado, né? Como agora, de fato, concretizou, né, a Marinha, de fato, autorizando o auxílio alimentação em pecúnia. Aí, na consequência, já vieram várias perguntas, que, na verdade, muitas pessoas perguntando a mesma coisa. E como fica os aposentados? Bom, se uma vez que ainda não tinha o auxílio para a Marinha, não podia se falar de aposentado. Agora já saiu, agora concretizou. Então, mas aí já existe um movimento para que se estenda também para os aposentados. Isso aí já é o segundo passo, né? E a gente está acompanhando isso aí para poder trazer essa notícia aí, que isso vai ser muito bom para todos, né? Inclusive eu, né? Já me encontro aposentado. Também... Te interessa. Tenho falado para todo mundo que é uma tese que o doutor Rian defende, que aposentados e pensionistas recebam auxílio alimentação também. Eu acho até que a gente deveria tentar fazer um movimento nessa natureza, porque o auxílio alimentação virou moeda de troca, não, virou ponto de negociação, né? E aí você está... Ainda mais agora que o governo veio com essa proposta aí que a gente esperava, a proposta do reajuste, né, salarial, e ele veio com essa proposta de reajuste nos benefícios, que quando ele quer pegar o auxílio alimentação de 658, passar para R$1.000. Se isso for estendido para todos, né, incluindo os aposentados, aí sim, aí ele começava vamos... mas, conclui. Não. Então, na verdade, Nilo, o aposentado... de uma outra forma. Então, na verdade, o aposentado e pensionista, eles não recebem, né? Vocês não recebem o auxílio alimentação. Então, uma luta que tem mais de um ano que eu já tenho conversado com o presidente, né? Luiz Cláudio, sobre essa demanda. Sim. Uma demanda que pode ser facilmente resolvida por um projeto de lei, né? Tem que pegar o orçamento. Nós estamos na fase de, a partir de agora, o presidente Lula e a equipe econômica, né,
está fazendo os orçamentos, já fez os orçamentos, né, até dos benefícios, enfim, aumento dos benefícios. Acho que até o presidente vai falar sobre a mesa de negociação depois, né, presidente? Mas especificamente sobre o auxílio alimentação, é uma excelente notícia para a nossa categoria. Excelente notícia. Tá? Então, realmente isso. Agora, para parte da nossa categoria. Isso. Para parte da categoria, principalmente os ativos, e a questão é, o sindicato, o CINFA, como nós entendemos em várias reuniões junto com o presidente, diretoria, que o aposentado e o pensionista também deveria receber, isso é uma luta que, depois que regulamentar para todos, a gente tentar beneficiar os aposentados e pensionistas, porque é mais que merecido, né? Eles trabalharam e se alimentam, enfim. Então, é uma busca que o sindicato vai buscar. Acredito, né, presidente? Falei aqui como... Não, a gente vai até tentar. Eu acho que a gente tem até que tentar fazer isso juridicamente. Mas, politicamente, o aposentado pensionista tem que entender que ele não está dentro. A gente até pode colocar nas negociações e cobrar o governo que haja alguma forma de reparar aposentados e pensionistas por conta disso, mas assim, o último governo utilizou isso como moeda de troca para impedir que o servidor se aposentasse. Vou te falar que eu não acredito que auxílio alimentação segure o servidor na ativa. Tá? Isso acho que não vai ser suficiente para resgatar, não, mas isso aí é o que a gente vai falar. Agora, lutar, a gente até luta, a gente até coloca, mas aposentado e pensionista precisa entender isso claramente, que é uma discussão ruim, tá? Buscar auxílio alimentação para quem está aposentado, principalmente para quem é pensionista. Ok? Sim, mas como nós sempre levantamos a bandeira do auxílio alimentação para os servidores, agora a gente levanta a bandeira, essa já venceu. Agora a gente levanta a bandeira do auxílio para os aposentados e pensionistas. Não, peraí. Preste atenção. A gente defende aposentados e pensionistas do Marinha Exército Aeronáutica. Marinha e Exército Aeronáutica já recebiam em pecúnia, entendeu? Agora os servidores da Marinha estão recebendo em pecúnia também, é uma vitória. Quando a gente fala de receber o auxílio aposentado e pensionista receber, eu estou falando isso porque o auxílio alimentação virou um tipo de barganha para o servidor não se aposentar, entendeu? Isso é ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, doutor Rian, e aí o senhor vai lembrar, e Nilo também. As gratificações de desempenho começaram com Fernando Henrique Cardoso. As gratificações de desempenho começaram com Fernando Henrique Cardoso. E ele utilizou a gratificação de desempenho para que aposentados e pensionistas ficassem fora de qualquer tipo de discussão de salário. E aí foi com Fernando Henrique que veio o advento da gratificação de desempenho. E aí ele diz, tu te dá uma gratificação de desempenho porque aposentado e pensionista não vai receber, que foi a GEDATA. A GEDATA, quando foi instituída, ele criou a GEDATA, deu um percentual para os ativos e não deu nada para os aposentados e pensionistas. Mas ele também não criou critério de avaliação de desempenho. Aí, ação na justiça, uma atrás da outra, aí bateu no Supremo e o Supremo falou, é fato, você criar uma gratificação para impedir que aposentado e pensionista receba, não vale ação da GEDATA, o governo tem que pagar aposentados e pensionistas, porque essa gratificação ela não tem validade só para ativo. Então, o aposentado e pensionista passou a perceber também. Isso foi em 2003 que ele criou, em 2005 o Lula deu uma melhorada, e quando foi em 2009, o Lula foi e regulamentou as gratificações de desempenho. Entende? E aí, na regulamentação da gratificação de desempenho, ele pegou e disse o seguinte, o servidor não pode receber menos... aí, assim, a gratificação de desempenho ficou 80 institucional, 20 individual. E aí disse, nenhuma organização pode receber menos de 40,
nenhum servidor pode receber menos de 10. E aí o aposentado, que está lá no meio, ele recebe 50 por quê? Que é 40 institucional, 10 individual. Entendeu? Os aposentados antigos recebem 50. Os aposentados recentes já recebem 100 pontos da gratificação de desempenho. Mas a gratificação foi criada com essa finalidade. Tá, vamos voltar para o auxílio alimentação. Tentar buscar o mesmo fundamento, né? Entendeu? Agora, a gratificação, o benefício de alimentação, ele é dado para o servidor não gastar do seu dinheiro para se alimentar, quando estiver trabalhando. Entendeu? Aí o doutor Rian, a doutora Thalita e sua equipe precisam se desdobrar, doutor Rian, para a gente fundamentar uma ação para que aposentados e pensionistas passem a perceber este valor, porque ele acaba entrando na discussão salarial do servidor. Entende? O servidor está utilizando ele para fazer alimentação. Por que não fazer a mesma coisa? Pagar metade para o aposentado e pensionista? Está vendo? Mesmo fundamento, mesmo princípio da gratificação de desempenho, doutor Rian. Sim, presidente. Já captei vossa mensagem, amado mestre. Mas a gente tem que ver que essa luta é uma luta. É porque o Nilo se aposentou agora, né? Ele está buscando. Entendeu? Estou dando uma geral aqui para dar uma fundamentada. Mas eu concordo também. Eu já falei que concordava com isso há muitos anos. Ele vem falando sobre isso aqui há algum tempo mesmo. Tá? Ele já fala sobre isso há algum tempo mesmo. Assim, como o presidente falou, é uma luta difícil, né? Mas não é impossível. Então, só pegar o tá aí para vocês vão falando aí. Continuar nessa luta aí, para conceder esse benefício aí por aposentado e pensionista. Mas como todas as lutas não são fáceis, né? Todo direito que é concedido ao servidor público. Todas as lutas, elas não são fáceis. Não. Todo direito concedido ao servidor público é com muita luta, né? A própria gratificação de desempenho, o governo não foi bonzinho para entregar aí para o ativo a correção da média, né? Os 100 pontos, de acordo com a média aritmética. Isso foram diversas decisões desfavoráveis para o governo, aí paga com juros, correção, sucumbência, enfim. E aí, a partir daí, em razão dessas derrotas judiciais, eles criaram um critério que é um paliativo, né? Porque se aposentou recentemente, mas também não é um critério que beneficia o que aposentou antes de 2009, por exemplo, né? Correção da média das gratificações. Então, ajudou os aposentados de 2010 para cá, mas deixou de fora uma grande quantidade do pessoal da nossa categoria, né? Que voltou a receber 50 pontos.